Os isso. livros adotados nas escolas brasileiras são adequados, na sua visão? Por exemplo, eu sempre fiz uma crítica ao Machado de Assis no ensino fundamental. Machado de Assis trata de um certo niilismo, trata de temas como adultério, trata de um certo ceticismo diante da perspectiva metafísica do mundo. Contos como A Cartomante, A Igreja do Diabo, contos como Pai contra Mãe, que é um dos últimos contos dele, todos trazem um certo distanciamento do mundo, com uma linguagem que, apesar de ser muito direta, com frases curtas e parágrafos curtos, é um pouco difícil para os jovens. Não pela linguagem, mas pela temática. Então, como diz o fundador da homeopatia, o Dr. Hahnemann, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, eu tenho que atrair os jovens com textos muito contemporâneos e muito interessantes, de grandes autores. Nunca leu, o que você acha que... Por onde ele começa? Para alguém que nunca leu e tenha a capacidade... Qual seria o bichinho que poderia contaminá-lo? Uma crônica curta de um autor talentoso, como Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica clássica de Fernando Sabino, uma crônica clássica que traga uma história curta. Seduzido o leitor para um texto bom e curto. Eu seduziria para contos. Nós temos contos fabulosos. Contistas ótimos. Ótimos. Só para imaginar que um conto, O Homem que Sabia que Falava Javanês, é um conto que já tem mais de 100 anos praticamente e continua fascinante. Tão atual como... Tão atual. Depois disso, um livro curto, mais do século XIX, fácil de ler, um conto bem estruturado, mais expandido, como O Alienista de Machado. Feito isso, eu começo essas aventuras maiores. E depois que você atinge a maturidade como leitor e tem um certo arsenal, aí vamos em busca das fontes da cultura. Por exemplo, a Divina Comédia. Por exemplo, a Eneida. Por exemplo, a Odisseia. São grandes aventuras. Não são acessíveis para todos. Shakespeare é mais acessível. Romeu e Julieta. Ler teatro não é tão fácil, mas ver o teatro é bom. Shakespeare escreveu peças para serem vistas, não? Então, Romeu e Julieta, para começar, para chegar ao Hamlet, que é a maior das peças, são 4.500 versos, então você tem um tempinho mais para isso. Mas Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, começa vendo filmes bem feitos sobre isso, depois leia, depois veja. E você vai passar a ver o mundo de uma forma distinta. E aí você descobre o tempo que você perdeu, ou seja, em busca do tempo perdido com outras coisas. E aí você pode, por exemplo, ir em gente como Dostoiévski. 2 romances, Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, são obras que transformam a vida das pessoas. E obras, às vezes, muito curtas, como os contos de Kafka, Uma Colônia Penal, por exemplo, O Veredito. Obras mais expressivas, A Montanha Mágica do Man, tudo isso vai lhe dando uma estrutura maior para você enfrentar. Sempre haverá o livro difícil. Como eu já escrevi, tentei ler 2 vezes Finnegan's Wake em inglês. As 2 vezes eu desisti. A meu favor, na segunda vez fui mais longe. Mas eu disse assim, não é a hora, eu preciso melhorar como leitor para isso. Naquela época eu disse, não entendi Finnegan's Wake. E tenho um pouco de medo de quem tenha entendido. A mesma coisa aconteceu com Ulisses? Não, Ulisses foi uma leitura que me seduziu. Eu li primeiro a tradução do Antônio Weiss, depois eu li que havia questões importantes naquela tradução que podiam ser debatidas, então decidi ler em inglês, mas o Ulisses não é um livro desafiador na linguagem, é um livro desafiador na perspectiva subjetiva do passeio de um sujeito.